Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com a nossa Vigília da Verdade. Hoje, um dia muito especial, 7º dia. Estamos completando uma semana deste propósito de fé para que o Senhor nos abençoe nesta luta, nesta campanha Fora Fake News. Hashtag Fora Fake News é o combate às notícias falsas, à desinformação que o portal Censura Zero está empreendendo, e o braço espiritual desta campanha é a nossa coluna Visão Atalaia, onde falamos das coisas da fé e também buscamos a proteção, auxílio, a direção de Deus para que enfrentemos esse terrível mal. Um mal que se instala na sociedade, que se instala nas redes sociais, na internet e que acaba por trazer infortúnios, maldição para a vida das pessoas, principalmente daquelas que praticam. Nós temos afirmado isso nos dias anteriores, vamos continuar conscientizando as pessoas com relação a esta prática. As vítimas são muitas, os malefícios são muitos para aquelas pessoas que são vítimas, mas principalmente para aqueles que praticam, aqueles que elaboram esses materiais falsos e distribuem, seja nas redes sociais, seja nas conversas de aplicativo, os aplicativos de conversas instantâneas como o WhatsApp, também na internet. E nós vamos firmes neste propósito com 66 elos. Estamos aqui no 7º elo, ainda faltam, portanto, 59, Nós vamos juntos nesta fé, porque Deus tem nos abençoado. E não é um propósito, eu reitero, de vingança, não. Pelo contrário, é algo que Deus colocou no nosso coração e estamos aqui firmes, porque Deus nos deu a palavra dele para enfrentarmos todo e qualquer mal, para nos fortalecermos e empreendermos uma batalha, porque o nosso Deus é o Deus da guerra, é o Senhor dos exércitos. Ele não foge da batalha, pelo contrário, ele entra numa batalha e para vencer, ele nos dá as armas da fé para lutarmos, que é a nossa oração, a consagração da nossa vida, é o jejum, é a nossa presença na casa de Deus, congregando com os irmãos, é a palavra de Deus para que nos alimentemos da verdade. E para combater as notícias falsas, só a notícia verdadeira. E as boas novas de Deus, elas são as notícias verdadeiras que nós temos à disposição todos os dias na nossa vida. Então, meu amigo e minha amiga, vamos nessa fé, porque a vitória é o nosso destino, é o resultado que almejamos, que já está determinado para aqueles que buscam a verdade. Amém? Eu estou estrategicamente aqui em frente ao centro administrativo da prefeitura, no bairro Carapina. Nós começamos aqui, fizemos os 2 primeiros dias aqui, estamos encerrando esta primeira semana aqui, pedindo a Deus proteção para o chefe do executivo, para o secretariado, para todos os servidores que aqui labutam, servidores que têm a missão de planejarem, de manterem o funcionamento da máquina pública e também, claro, de servirem à comunidade, de distribuírem corretamente os serviços públicos, os investimentos, e cada um dentro das suas funções tem uma importância muito grande para esse município. Nós, no dia 28 de outubro, oramos pelos servidores, nós entregamos todos nas mãos do Senhor para que possam agir em benefício coletivo, especialmente o chefe do executivo. Meu amigo e minha amiga, nós vamos meditar na palavra de Deus e, para adiantar um pouquinho, eu falo para você, está lá no livro de Daniel. A Bíblia relata a história de 3 homens que foram colocados à prova diante de uma estátua. Uma estátua que, por decreto do rei, ela foi erguida, uma estátua muito grande. Nabucodonosor, ele ergueu essa estátua. Lá na Babilônia, quando o povo judeu, estava cativo, foi levado cativo
lá para a Babilônia. E a Bíblia relata que era decreto do rei, era lei, todos tinham que se prostrar diante dessa estátua. Príncipes, os presidentes das províncias, o povo de maneira geral, todos, sem exceção, deveriam cumprir essa ordem do rei sob pena de morte. E havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que serviam ao Deus vivo. Portanto, eles foram contrários a esta ordem, ou seja, não obedeceram a essa ordem porque eles tinham como mandamento não se prostrar diante de nenhuma imagem, principalmente de deuses falsos, deuses pagãos, né? Não era o verdadeiro Deus. E assim eles fizeram, contrariando a direção ao decreto do rei Nabucodonosor. E qual foi a consequência disso? É que eles foram levados até a fornalha de fogo como penalidade por terem desobedecido a uma ordem do rei. Está na Bíblia. E diz assim a palavra de Deus. Vamos resumir, né? Para você entender o que aconteceu no final dessa história toda. A luz aqui não está muito... Vou até atravessar a rua aqui um pouquinho para que eu possa meditar, e Deus há de nos guardar aqui neste momento, porque estamos no local ermo, neste dia 2 de novembro, sábado, já perto da meia-noite, mas estamos aqui na fé. E diz assim: e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens com fogo. Não tinha tido poder, como o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se tinha queimado. Aí diz, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Isso depois que eles foram lançados na fornalha e de uma forma como nunca tinha sido acesa, né? A Bíblia relata aqui. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e entregaram os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro algum Deus senão o seu Deus, com letra maiúscula, né? Versículo 39, aqui do capítulo 3 do livro de Daniel. Por mim, pois, se faz um decreto que todo povo, nação e línguas que disser blasfêmia contra o Deus, com letra maiúscula, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Aqui está o desfecho de toda essa história, né? Então, o povo de Deus, ali representado por Sadraque, Mesaque e Abidnego, teve a oportunidade, meu amigo e minha amiga, de ser liberto, ser livre da fornalha por meio daquela direção que Deus havia dado. Deles ficarem ali firmes, obedecendo ao seu Deus, contrariando o decreto do rei, e ao mesmo tempo eles foram livres. E o rei que até então havia feito aquele decreto, ele teve que se render ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, fazendo um outro decreto para que esse Deus, sim, que havia feito aquela maravilha e diante de todos, fosse o Deus a ser adorado ali por todos. O que nós entendemos aqui de toda essa história? Ou seja, hoje, Satanás, que está por trás de toda mentira
de todo o engano, de toda a maledicência que vem sobre uma pessoa, ele levanta, como se fosse aquela estátua, uma mentira. E as pessoas se prostram diante desta mentira, de todos os níveis, e do engano. Mas quem não está na mentira, pelo contrário, está no caminho da verdade, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Então quem não cede ao mal e está junto da verdade e confia no Deus da verdade, aí ele é experimentado no fogo. Ele tem que passar por situações como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tiveram a sua fé colocada à prova, mas eles resistiram, e aí Deus lhes deu a recompensa, a vitória. Pôde livrá-los da fornalha e ao mesmo tempo eles foram instrumentos para o estabelecimento da verdade, ou seja, o Deus verdadeiro, ele foi o Deus que foi estabelecido ali, em pleno país inimigo, a Babilônia. Os judeus viram o seu Deus triunfando ali por meio de um decreto do rei Nabucodonosor, que teve que se render ao poder, à glória e majestade do único e verdadeiro Deus. É assim, meu amigo e minha amiga, quando nós cremos na verdade, quando nós nos lançamos na verdade para combater pela fé os nossos inimigos. Não os inimigos da carne, não, mas o que está por trás disso tudo que é espiritual. Você compreende bem? Então, tenha certeza que a nossa vitória ela vai chegar. Nós não sabemos como, quando. Ao nosso alcance, Deus coloca no nosso coração apenas perseverar. E essa missão de orarmos, de fazermos essa vigília da verdade, de continuarmos no caminho do bem, de fazer a conscientização às pessoas, às autoridades, a todos, nesse desafio. Mas nós vamos em frente com longanimidade, com paciência, com perseverança, tendo aqui, a palavra de Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como a nossa referência, como o nosso guia, o nosso norte, o nosso apoio, a nossa salvação. Amém? Por isso nós vamos fazer agora um clamor, vai ser o 7º clamor, e tenha certeza, meu amigo e minha amiga, Deus vai nos abençoar de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, meu Deus, neste momento aqui em frente ao centro administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus, no bairro Carapina. Nós, uma vez mais, erguemos a nossa voz para clamar ao Senhor, para que venha trazer a verdade, meu Pai, a esta prefeitura, a este município, ao estado, ao país, para que seja, meu Pai, o teu nome glorificado, para que todos te conheçam, assim como aconteceu lá na Babilônia, que o rei Nabucodonosor, ele se rendeu porque teve que reconhecer por meio da tua magnitude, da forma como o Senhor se manifestou para aqueles 3 homens que creram e se mantiveram fiéis à tua palavra e ao que o Senhor havia instruído para eles fazerem. Da mesma forma, meu Deus, aqui o chefe do executivo, a cidade de São Mateus tem que se render ao Senhor, o verdadeiro Deus, meu Pai, praticando a verdade, estando no caminho da verdade, meu Pai, e tendo, meu Deus, a consciência de que nada aconteça, nada se estabelece sem que o Senhor, meu Pai, dê a permissão. Então, não é por força, não é por violência, e muito menos, meu Pai, pela mentira que se estabelece, meu Pai, alguma coisa, ou algo, ou uma cidade, um país, ou mesmo um estado. Não, meu Deus, mas é pela verdade. Meu Deus, então que ela venha se cumprir, essa palavra venha se cumprir aqui, meu Deus, nessa cidade de São Mateus, porque
Há homens e mulheres de Deus neste momento clamando, neste momento orando, buscando, meu Deus, na Tua palavra, porque ela diz que o Senhor ontem, hoje é o mesmo e será eternamente. O Senhor não muda, meu Deus. O Senhor não muda. A Tua palavra não muda. Então, em nome de Jesus, que ela venha se cumprir na nossa vida, venha se cumprir na vida dessa pessoa que crê, venha se cumprir na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas especialmente, meu Pai, falando aqui de São Mateus, para que a verdade triunfe. E nós não temos um pingo só de dúvida, pelo contrário, há uma plena certeza, meu Deus, 100% de certeza no nosso coração de que o Senhor vai se manifestar para nos livrar dessas fake news, da desinformação, para libertar as pessoas que praticam este mal, para conscientizar as pessoas, meu Deus, que ingenuamente compartilham, meu Deus, essas notícias falsas e são instrumentos, meu Pai, do mal, para que vidas sejam destruídas, pessoas, meu Pai, elas tenham sonhos destruídos e possa até mesmo provocar a morte, meu Deus, espiritual ou física das pessoas. Ah, meu Senhor, porque quem pratica mentira tem como o seu pai o diabo. E a pessoa está num caminho do mal, está enveredando por um caminho que mais cedo ou mais tarde ela vai perder a salvação. Então, meu Deus, não permita que isso aconteça, que haja antes um arrependimento sincero, meu Pai. Faça acontecer algo tal que esta pessoa vai se arrepender, que ela vai crer, assim como o rei Nabucodonosor e todos que estavam ali se renderam, meu Deus, quando viram diante ali daquele grande milagre, a libertação, o livramento que o Senhor deu, meu Pai, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o culto ao verdadeiro Deus foi decretado. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós determinamos que aconteça aqui em São Mateus, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. E você que crê, diga amém e graças a Deus em nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida de forma abundante, em nome do Senhor Jesus. Neste domingo estaremos de volta com o nosso 8º dia da Vigília da Verdade e a sua presença aí do outro lado é muito importante. Vamos em frente porque o Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando de forma abundante. Proteja a sua fé, guarde o seu coração.